não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos, que serão primeiros, e primeiros, que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados ouvintes, o Evangelho de hoje nos coloca uma das perguntas essenciais, muito importantes para nós, para a Igreja. Vocês vão se salvar? Quantos é que vão se salvar? 50%? Quem fica fora? Quem não se salva entre nós? Israel se considerou o povo de Deus, o povo que foi salvo por Deus. Então todos se achavam de uma ou outra maneira salvos e celebraram as liturgias, e quando percorreram o deserto, levaram a aliança da arca, que representou a presença de Deus entre eles, fizeram suas celebrações. Então se acharam salvos, mas o povo como todo sabia que não foi ainda redimido, ainda vem o Messias que estavam esperando. O Messias então ia garantir esta salvação do povo, este privilégio, povo privilegiado, povo de Deus. Depois veio Jesus. No início nem se sabia bem se ele é ou não é o Messias, então até João Batista, o parente, mandou mensageiros para falar com Jesus. És tu que devemos esperar, ou temos que esperar outro? Então Jesus não respondeu diretamente, eu sou, mas disse: digam ao João Batista que você enviou o que vocês viram. Cegos veem, surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado a boa nova. Todos sinais do Messias. Então ficou claro para João Batista, é o Messias. Tinha também outras esperanças. Não tinha a esperança de ser decapitado pelo rei Herodes. E o povo também tinha outra esperança, que este Messias veio com uma outra proposta. Depois, os seguidores do Messias, os primeiros cristãos, se fundou a igreja, e também com essa esperança, o povo de Deus, o novo povo de Deus, e a igreja que pertence à igreja vai se salvar de qualquer jeito. Mas Jesus coloca uma interrogação para este privilégio de ser salvo por pertencer à igreja ou ao
povo de Deus da antiga aliança. Senhor, perguntou então hoje alguém dos seus ouvintes, é verdade que são poucos que vão se salvar? Porque havia duas tradições, todos vão se salvar e poucos que vão se salvar. Então ele tinha medo de estar fora. São poucos que se salvam. Jesus não responde que são poucos, que são muitos. Faz todo o esforço possível para entrar na porta estreita. Então o Evangelho nos coloca esta questão: nós somos salvos institucionalmente por pertencer à antiga aliança ou ao novo povo de Deus, à igreja. Isso já nos salva, é um privilégio. Ou tem mais algo, e tem condições morais de comportamento e não de privilégio que são decisivos. Então, este Jesus falou dos pobres. Onde te encontramos? O que fizeste ao menor dos irmãos, foi a mim que fizestes. Este reconhecer Jesus no povo simples, necessitados, nos cegos, nos doentes, nos aprisionados, os refugiados. Se vocês não me encontram neles, não me encontraram. Por isso ele pode dizer, no final, não vos conhece, mas nós bebemos e comemos com você nas praças. Nós te conhecemos. Não o conheceram, porque não o reconheceram nos simples, nos necessitados. Aí ele se faz presente. O Papa Francisco nos deu um exemplo bonito ainda em vida, quando ele nomeou o cardeal, o prefeito da congregação da doutrina da igreja, ele fez cardeal. Mas ele se disse que isso não é a igreja que a doutrina representa a esmola. Então chamou o esmoleiro polonês, ainda que estava lá desde o tempo de João Paulo II. Eu vou te fazer cardeal também. Então nomeou os dois, o responsável pela doutrina e o responsável pela esmola, pelos pobres. Uma coisa tão importante como a outra. Só com a doutrina você não se salva. E só com a esmola também é difícil se salvar, mas ainda mais fácil do que só com a doutrina. E lá do palácio, quando fez as suas alocuções, quarta-feira, sempre viu lá os pobres na periferia, encostados nas colunas preciosas. Ele começou a se perguntar, e esta gente onde toma banho? Onde podem cortar os cabelos? Depois mandou instalar chuveiros lá na Praça da Sé, chuveiros para cortar cabelos e as primeiras necessidades, lugares para os pobres que precisam isso. A nossa doutrina vamos deixar também, que é importante, mas eles talvez nem entendem. Mas o chuveiro, eles entendem como sinal de amor. Depois convidou para uma ceia com os pobres, como o
Nosso Papa Leão também, 2 semanas atrás, fez não uma última ceia, mas uma ceia para com os pobres. Então, não só, e isso é doutrina de Jesus, eles tinham que aprender, porque achavam, não, como povo a gente se salva, como igreja a gente se salva, sendo batizado, todos os batizados vão para o céu. Não, ele diz, se vocês não me reconhecem na praça, onde vocês bebem e comem, e escutam sem reconhecer neste povo na praça, na rua, o Jesus que passa por nosso mundo, não me conheceis. E se não me conheceis, então que vão esperar privilégio para entrar no reino dos céus? Então tem partes muito severos no Evangelho. As 10 virgens que chegaram lá para as núpcias, uma parábola assim, 5 tinham óleos, azeite para entrar lá na festa, outros não tinham, depois tinha que correr para o mercado, ainda meia-noite, tudo fechado, depois chegaram atrasados, estava tudo já fechado, nada mais. Não tinha mais entrada para os que não estiveram preparados. E também quando Jesus fala do último juízo, não é que automaticamente, se batizado pode entrar. Os carneiros e as ovelhas vão ser separados uns dos outros. Uns vão entrar, outros não. Aí a gente fica assim um pouco, é difícil. Depois ainda fala desta porta estreita. Poucos que passam ainda pela porta estreita para entrar e outros que não passam pela porta estreita. E ele nos disse, eu sou a porta, a vida e o caminho. E é para todos passarem. Então ele faz perguntas, ele não diz que fica excluídos, mas ele não responde à pergunta, poucos vão se salvar ou muitos vão se salvar. E nos deixa a boa nova da esperança e da misericórdia. Da esperança e da misericórdia. E a rigor, todos nós só temos esperança por causa da misericórdia de Deus com cada um de nós. Ainda nos dá tempo para nos converter como o bom ladrão. Então, bom, foi ladrão, mas foi bom porque no fim ele reconheceu este injustamente está sofrendo este Jesus com quem ele estava crucificado, mas nós merecemos este castigo porque fomos bandidos mesmo. Este que se reconheceu como pecador, como pequeno, como necessidade de perdão, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Esta esperança fica para todos nós, esta conversão já logo, mais tarde, e talvez no final, sempre há esta possibilidade de encontrar este Jesus misericordioso. E ao seu povo, aos israelitas, e talvez também para nós, a igreja, ele diz, bom, vem gente do Oriente e do Ocidente que vai entrar antes de vocês. Eram os pagãos no Evangelho, que não entrariam pela crença dos judeus no reino de Deus. Do Oriente e Ocidente vão entrar antes de vocês.
Era também na igreja um problema no início. E os pagãos que querem se converter para o cristianismo, eles têm que se tornar antes judeus pela circuncisão e outras coisas. Ou podem entrar diretamente. Então fizeram primeiro o concílio dos apóstolos. Isso, não vamos impor pesos desnecessários aos pagãos para entrar. Por isso hoje somos uma igreja mundial. Todos os povos são chamados para entrar no reino e não um povo privilegiado só. Nós somos privilegiados como igreja, porque alguém poderia perguntar para que então serve a igreja se também do Oriente e Ocidente todo mundo pode entrar. Serve para nos facilitar, eu diria, facilitar o caminho, porque nós tivemos esta sorte de nascer na Igreja de Jesus, de ouvir seu Evangelho, de compreender, e não precisamos passar por outros caminhos, talvez mais difíceis e não tão claros, para entrar no reino. A igreja é para facilitar, não para dificultar a nossa entrada no reino de Deus. E por isso nós não temos a certeza que vamos ser salvos, mas a esperança. E os outros que estão lá fora, também nós temos a esperança que também eles entram nesta porta, para nós estreita, talvez para eles mais ampla, do norte, do ocidente e do oriente, que vêm estes outros povos, talvez entram também, porque Jesus, aí ele parece abrir a porta mais, quando diz os últimos, não só geograficamente, mas também socialmente, que considerados os últimos neste mundo. Estes serão os primeiros, talvez a maioria. Esperamos. E que os primeiros serão os últimos. Talvez também vão entrar, mas atrás de Abraão, atrás dos nossos grandes, pequenos, que deram sua vida para o Evangelho seja anunciado, luz para os que andam nas trevas. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Vir a julgar os vivos e os mortos. A Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, como povo de sacerdotes, elevemos a Cristo as nossas preces, rezando com fé, anunciadores de vossa salvação. Senhor, pelo único sacrifício do vosso Filho, adquiristes para vós
Senhor, que viestes para oferecer a salvação ao mundo, concedei à vossa Igreja a unidade na diversidade dos dons e carismas. Senhor, que viestes nos socorrer em nossa fraqueza, concedei aos enfermos a vossa presença consoladora. Senhor, que fostes fiel ao chamado do Pai, concedei à nossa comunidade servidores alegres da vossa palavra. Enviai, Senhor, anunciadores da vossa salvação. Senhor, que esperais de nós a prática da justiça,